And now the end is near, so our peace, the fire country. My friend, I say eclipse, I stake my case on the amusement. I live like the fruit, I treble each, and our way, and more, much more than this. I did you my way. Regrets I never feel, but again the feel don't matter. I did what I had to do, so I flew as our sunshine. I plan is tagging you. Bom dia, hoje são 23 de maio de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Meu amigo, minha amiga, vou trazer aqui uma informação trazida por um internauta, o Sebastião Hilário. Em meu vídeo com o título Mais um erro de português, número 5, publicado há 2 semanas, o Sebastião Hilário, que mora em Itabira, no estado de Minas Gerais, terra de Carlos Drummond de Andrade, grande poeta e escritor, o Sebastião passou uma informação para mim. Então ele escreve assim, entre aspas, anotei aqui: Eustáquio, viu isso? Viu isso? Sobe para 226 o número de mortos após jejum para encontrar Jesus no Quênia. Eis aí a informação do Sebastião Hilário. Ele está afirmando aqui que o número de mortos lá no Quênia já chegou a 226 aí cristãos que morreram após jejum, morreram de fome, após praticarem jejum para encontrar, entre aspas, Jesus. Veja, amigo, o que a religião é capaz de fazer com o ser humano. Sigmund Freud, pai da psicanálise, que era judeu e ateu, já dizia que a crença religiosa leva o homem a um estado semelhante ao de demência. O homem religioso pratica loucuras em nome de sua religião. E aqui está mais um exemplo, aqui nessa matéria. Agora, no Quênia, o Quênia é um país situado na África, o Quênia, marcado pelo analfabetismo e pobreza. Onde há analfabetismo e pobreza, onde existem essas duas coisas aí, pobreza e analfabetismo, as religiões reinam, as religiões dão as cartas, levando pessoas a cometerem loucuras. E é o caso aqui. Fiz algumas anotações. O pastor, o fundador dessa igreja cristã, lá no Quênia, a capital do Quênia é Nairobi. Só para você ter uma ideia, uma capital muito pobre, miserável. Lá existe uma favela, a favela chamada Kibera, a maior favela do mundo. Então você vê aí o povo ali mergulhado na ignorância e na pobreza. Então veja, no Quênia, ali a religião dominante, aqui anotei, é o cristianismo, com 82% dos habitantes ali. 82% são cristãos. E aí divididos, 47% protestantes, 23% católicos romanos e 12% praticantes de outras religiões cristãs. Então veja, sempre assim, quando a pobreza e o analfabetismo ponderam numa região, essa região é lotada por religiões. Então veja lá, nesse jejum aí, em que 226 fiéis cristãos praticaram jejum aí para encontrar, entre aspas, Jesus, até mesmo crianças aí foram mortas aí, morreram de fome.
os pobres cristãos aí, em sua loucura, fazendo jejum para encontrar aí um Jesus. Muito bem, gente. Então vamos aqui. Anotei aqui. Quando você pega a Bíblia cristã, ela é diferente da Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica não existe o Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento são textos cristãos, entendeu? Então na Bíblia hebraica só existem os livros que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã. Não existe o Novo Testamento, entendeu? Então, a Bíblia cristã é composta pelo Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também pelo Novo Testamento, entendeu? O Novo Testamento. Então, na Bíblia cristã, só existem textos cristãos no Novo Testamento. O Velho Testamento não é texto cristão, mas está na Bíblia cristã, entendeu? Então, na Bíblia cristã, só o Novo Testamento é que traz textos cristãos. Então, ali no primeiro evangelho do Novo Testamento, que é Mateus, então ali nós temos o quarto capítulo de Mateus. Mateus capítulo 4. Os versículos 1 a 11 trazem ali uma lenda. Não foi um fato real, uma lenda, que é a tentação de Jesus pelo diabo, que é uma loucura, é uma lenda, não houve aquilo, entendeu? É uma criação do escritor, que escreveu o texto que está em Mateus. Então ali nós temos Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, a tentação de Jesus. E os versículos primeiros, 1 e 2, dizem assim, entre aspas, vamos lá. A seguir, veja aí, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eis aí o início da lenda. Então Jesus aqui foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí o diabo apareceu, infernizou a vida de Jesus nessa lenda boba cristã. E aí Jesus conseguiu vencer o diabo. E o diabo foi embora. Desapareceu o diabo. E aí, quando o diabo foi embora, Jesus, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, claro, teve fome, morrendo de fome. E aí apareceram os anjinhos trazendo comidinha para Jesus. Isso aí, gente, é um texto cristão, uma lenda ingênua, muito boba. Mas aí os cristãos, coitados, levam isso a sério, levam essa loucura a sério. E aí vem as atrocidades. Então veja, muitos cristãos aí nessa seita dessa igreja cristã aí, o nome da igreja cristã é aqui, Igreja Internacional das Boas Novas. O fundador aqui, o Mackenzie Neteng. Então esse fundador aqui, esse pastor aqui, evangélico lá no Quênia, ele levou aqui várias pessoas à morte, incentivando as pessoas a jejuar para que elas pudessem encontrar Jesus. Veja a loucura cristã. E aí as pessoas jejuaram. E até agora 226 pessoas morreram de fome, jejuando para encontrar Jesus. Veja a loucura cristã. Então aqui, veja, por que esses cristãos aí fizeram essa loucura? Mas aí cristãos morrendo por causa de religião, e no caso aí por causa do cristianismo. É porque pastores aí, principalmente, pregam isso aqui, essa loucura, a tentação de Jesus, Jesus jejuando, como se o jejum fosse uma coisa maravilhosa para a vida do ser humano. Então aqui diz que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Essa expressão 40 dias e 40 noites aqui, que está no Novo Testamento, não significa jamais que uma pessoa tenha jejuado, deixado de comer durante 1 mês e 10 dias. Não. 40 dias e 40 noites é uma expressão simbólica
que significa, na verdade, vários dias. Uma pessoa deixou de comer vários dias. Então, veja, isso aqui é lenda. Nunca existiu um Jesus poderoso que realmente passou por isso aqui. Deixou de comer durante muitos e muitos dias, teve fome e foi tentado pelo diabo. E aí ele venceu o diabo na discussão, aqui em Mateus capítulo 4, ele venceu o diabo foi embora, tirou o time. E aí, quando o diabo saiu, vieram os anjinhos, trazendo comida para Jesus. Uma carnezinha ali, verduras, legumes, entendeu? Isso aí, gente, é um texto ingênuo. Nunca aconteceu um tal de Jesus indo ao deserto e ali passando fome para ser tentado pelo demônio. Jesus algum existe, demônio algum existe, anjos não existem, anjos não trazem comida para ninguém. Então, cristãos aí são levados a essa ignorância aí do Novo Testamento. Leem o que está em Mateus capítulo 4 e veem ali, na lenda, Jesus jejuando aí durante muitos e muitos dias sem comer. E aí cristãos, incentivados por pastores evangélicos espertos, passam a não comer. Fecham a boca ali, sem comer nada. E aí, com o passar dos dias, vem a morte. Eles morrem, os cristãos. E é o que aconteceu aí, agora no Quênia. Um lugar, repito, atrasado, marcado pela pobreza e analfabetismo. E aí, a religião domina. A religião domina. Então é isso aí, gente. Muito cuidado com a religião. Muito cuidado. Porque a religião, ela bestializa a pessoa. Ela explora a pessoa de todas as formas. Então, a religião, ela aliena, bestializa e explora o ser humano. Leva o ser humano a praticar loucuras. Entendeu? Então, aí está o caso. Obrigado ao Sebastião Hilário, que mora em Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade. Obrigado aí por ele trazer essa informação. E aí eu fiz uma pesquisa rápida e aí está. Vou terminar aqui esse vídeo mostrando algumas imagens dessa maluquice cristã ocorrida lá no Quênia. 226 cristãos até agora encontrados mortos porque estavam jejuando, não estavam comendo nada, porque queriam se encontrar com Jesus. Na verdade, eles se encontraram com a morte e nada mais. Muito obrigado.